A paz do Senhor. Hoje eu quero conversar com você jovem, você aí que está querendo casar e que está tão desesperada que até mesmo é capaz de casar com o primeiro que aparecer na sua frente. Eu sou uma pessoa que eu nasci num berço cristão. Desde nova eu sempre só que eu fui ter um verdadeiro encontro com Deus depois dos meus 16 anos, depois, principalmente depois que eu casei, que eu realmente fui entender quem que é Deus. Porque uma pessoa que veio do mundo e quando ela aceita Jesus, ela tem um encontro com Deus mais forte do que uma pessoa que nasce dentro da igreja, porque ela acostuma com aquele ritmo, então é um pouco diferente, né? Então demora para você ter aquele encontro com Deus, para você ser batizada. Então eu fui a partir dos meus 16, 17 anos, depois que eu casei, 19, que aí eu fui vendo assim como que Deus é. Apesar de ter nascido na igreja, mas eu sempre fui aquela jovem assim que tava um pé na igreja e um pé do mundo, sabe? Na igreja eu cantava, mas talvez no mundo tava na escola, eu jogava bola, eu escutava música. E foi numa dessas assim, que eu não tinha muito discernimento do céu, que eu fui e arrumei um namorado. Na época eu tinha 14 anos e eu não busquei direção de Deus, pedindo para o Senhor quem que era aquela pessoa. E a minha mãe conta que Deus, quando eu falei para ela que queria namorar, a minha mãe teve uma revelação do céu, a qual Deus falou para ela orar para a pessoa que seria meu futuro marido, porque senão eu iria sofrer muito. Deus revelou que eu ia apanhar, a mesma coisa que ela sofreu. Realmente, essa pessoa que eu estava namorando, ela me fez sofrer muito, ela me traía, até mesmo com pessoas do meu ciclo, que na época eram amigas, assim, até mesmo pessoas de dentro da igreja. Essa pessoa foi capaz de me trair. E então, quando a gente terminou, eu comecei a orar ao Senhor, eu comecei a ter um pouquinho de entendimento. Eu não tinha ido para o mundo, mas eu tinha provado como que é as pessoas do mundo. Existem pessoas de Deus também que não são cristãos, mas também existem pessoas que é para acabar com a vida de alguém. Que não são fiéis, que são pessoas erradas, né? Que só quer te fazer sofrer. E então eu comecei a orar ao Senhor. Eu falava, Deus, eu não quero mais nenhum relacionamento para namorar para não dar certo. Eu estou na casa do Senhor, eu quero namorar para casar. Não me dê, se o Senhor sabe que no futuro não vai dar certo só para sofrer, que o Senhor não venha deixar que eu venha namorar com mais ninguém. Somente com a pessoa que for o meu futuro marido. Foi depois de uns 3 anos que eu conheci o meu esposo. E ele também, um homem de Deus, na época ele era evangelista, eu não era muito de sair para pregar. Eu pregava mais no meu ministério, na minha cidade, mas ele saía bastante para pregar a palavra de Deus. E o Senhor permitiu que eu namorasse com ele e depois a gente casou. Mas esse daí é um assunto para o próximo vídeo, de como que eu conheci ele e tal. Só que o Senhor, ele fez na minha vida. A partir do momento que eu não quis fazer do meu jeito, de eu querer ir atrás, de aceitar qualquer pessoa na minha vida, a minha história mudou. A partir do momento que eu dobrei meu joelho e falei, Deus, muda a minha história, muda o meu cativeiro. Talvez hoje você, jovem, eu senti os dois lados, quando você confia no Senhor e quando você quer fazer as coisas do seu jeito. Então eu te digo, jovem, você que está desesperado, muitas vezes assim, não importa, não busca a direção de Deus. Eu conheço pessoas que são pessoas de dentro da igreja que casaram com pessoas de dentro da igreja, com jovens de dentro da igreja, que hoje se arrepende porque não era uma pessoa liberta por Deus. Por isso que é muito importante buscar a direção de Deus. Não aceita qualquer pessoa na sua vida. Ora, peça ao Deus. Quando eu fui, antes de casar, antes de conhecer o meu esposo, eu fiz uma carta para Deus. E eu escrevi todas as qualidades que eu queria do meu esposo. Assim, como que eu queria um homem de Deus, assim. E o Senhor realizou na minha vida. O Senhor me entregou, porque
Coloquei nas mãos do Senhor. Então o Senhor mandou a pessoa certa no momento certo da minha vida. Então coloca nas mãos do Senhor a sua situação. Não se desespere. Não, tô ficando velho. Não, coloca nas mãos de Deus. Confia no Senhor. Porque o Senhor não quer nada de ruim para minha vida. O Senhor não quer nada de ruim para sua vida. E se o Senhor tem uma pessoa que ainda não está liberta, o Senhor vai libertar essa pessoa para trazer da sua vida. Então não se desespera, porque quando a gente confia no Senhor, o Senhor muda a nossa história, muda nossos pensamentos. O nosso futuro é brilhante na obra do Senhor quando nós confiamos no Senhor. Mas quando a gente fica desesperado, não pede direção de Deus e aceita qualquer coisa na nossa vida, é só para nós se arrepender. Por isso eu conto para vocês e falo: não se desespera, coloca nas mãos do Senhor, confia no Senhor.